Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 8 horas. As notícias com o jornalista Luís Soares. João Coutinho Figueiredo pede a Luís Montenegro que deixe cair Marcos Mendes para declarar apoio ao candidato liberal. Numa nova carta, Coutinho Figueiredo afirma que é o único capaz de evitar uma vitória de Seguro Ventura. Uma carta que surge depois da sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. Os dados mostram que André Ventura, António José Seguro e João Coutinho Figueiredo são os favoritos para a segunda volta. Já Luís Marcos Mendes surge em quinto lugar, com 14% das intenções de voto, atrás de Gouveia Melo, com a mesma percentagem. Perante estes dados, Coutinho Figueiredo volta a escrever a Luís Montenegro e, desta vez, Rui Casanova como presidente do PSD. João Coutinho Figueiredo explica que o objetivo é impedir uma vitória de António José Seguro ou André Ventura e mostra-se convicto de que a candidatura que lidera é a única capaz de o fazer. Nesta carta, Coutinho Figueiredo apela por isso ao voto do PSD, em detrimento de Marcos Mendes, e cita as palavras do próprio Luís Montenegro, quando disse que não se pode cair na armadilha de dispersar votos. Coutinho Figueiredo lembra ainda que nas autárquicas apoiou as candidaturas de Carlos Moedas em Lisboa e de Pedro Duarte no Porto. Confiei no PSD, escreve. Termina a citar uma frase de Sá Carneiro. Primeiro o país, depois o partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um. Ora, embalado pelo crescimento nas sondagens, João Coutinho Figueiredo coloca Marcos Mendes fora da corrida a Belém. Marcos Mendes já está fora da corrida. E com Marcos Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal. É neste contexto que surge esta carta enviada a Luís Montenegro, na qualidade de presidente do PSD. São declarações de João Coutinho Figueiredo num jantar comício ontem à noite, com apoiantes. De sublinhar ainda que a carta surge numa semana marcada pela declaração polémica que fez sobre o eventual voto em André Ventura na segunda volta e as alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora da Iniciativa Liberal, sendo que a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público ainda não reflete o possível impacto destes episódios. Rui Casanova, e essa carta enviada por João Coutinho Figueiredo a Luís Montenegro a pedir apoio do PSD na candidatura para a presidência da República em detrimento de Marcos Mendes. E falamos agora precisamente do candidato apoiado pela AD. Luís Marcos Mendes volta a colar João Coutinho Figueiredo ao Chega. Defende Marcos Mendes que para ser um bom presidente da República é preciso estabilidade, previsibilidade e ambição. Considera que Coutinho Figueiredo não reúne essas características. Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça. Declarações de Luís Marcos Mendes num comício em Ancião, ontem à noite. O candidato apoiado pela AD pede ainda aos portugueses para que não dispersem votos, numa altura em que continua a surgir em quinto lugar nas sondagens. António José Seguro está confiante, afirma que não chega simplesmente a ir à segunda volta. O candidato apoiado pelo PS quer passar em primeiro lugar. E admite estar animado pelas sondagens. António José Seguro tem aparecido em primeiro lugar no barómetro diário da Pitagórica, surge em segundo, praticamente empatado com André Ventura no estudo da Católica, e por isso o candidato apoiado pelo PS sobe a fasquia. Não chega a passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar. António José Seguro a subir a fasquia ontem à noite, num comício no Barreiro, afirma que a batalha é agora contra André Ventura e contra os extremismos. Henrique Gouveia Melo surge em quinto na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público. O Almirante garante que não desanima. E volta a apontar para erros nas sondagens. Gouveia Melo garante que prefere olhar para o apoio que tem visto todos os dias na rua. Esta sondagem reflete já uma semana para trás. Por outro lado, ainda tem uma grande dose de indecisos e se olharem para a ficha técnica da sondagem,
mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. E, portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento. Henrique Gouveia Melo, em declarações aos jornalistas, esta noite à chegada a um jantar com apoiantes na Terrugem, em Sintra. Já André Ventura, que surge em primeiro com 24% das intenções de voto na sondagem da Católica, aponta para uma grande vitória. Disse dá-me esperança de que, passada esta primeira volta, independentemente de quem venha a ser o meu adversário na segunda volta, de termos um debate alargado com temas que interessam às pessoas e não picardias e coisas menores, e eu acho que nessa segunda volta vou ter capacidade de vencer também as eleições presidenciais. A reação de André Ventura ontem à noite à RTP, esta sondagem da Católica, que coloca a Catarina Martins em sexto lugar, com 2%, António Filipe em sétimo, com 2%, também a Jorge Pinto aparece com 1,5% das intenções de voto, os restantes candidatos aparecem com menos de 1%. E hoje temos mais um direto à campanha, com destaque para as candidaturas de André Ventura, António José Soares, António José Seguro e João Coutinho Figueiredo, é para ouvir depois do Jornal das 9. Donald Trump promete tomar medidas muito duras contra o Irão se o regime começar a executar pessoas em resposta aos protestos no país. O presidente dos Estados Unidos avisa que a repressão não vai acabar bem para o Irão. Em entrevista à televisão CBS, Trump foi confrontado com informação avançada por um grupo iraniano de defesa de direitos dos curdos, de que um homem preso na sequência dos protestos numa cidade iraniana vai ser executado hoje. Ora, o presidente norte-americano promete tomar medidas perante estes relatos. Vamos tomar ações muito duras, não queremos ver o que está a acontecer. Quando começarem a matar milhares de manifestantes, temos de agir. Vamos ver como corre, mas não vai correr bem para o Irão. Apesar deste alerta de Donald Trump, um responsável da justiça iraniana já sinalizou que esta quarta-feira haverá julgamentos rápidos e execuções para os detidos nos protestos em todo o país. As autoridades iranianas insistem que já retomaram o controle do Irão, anunciaram para hoje uma cerimónia fúnebre coletiva na capital, em homenagem aos elementos das forças de segurança mortos durante os protestos. O governo iraniano não tem revelado o número total de vítimas na sequência desses protestos, mas várias fontes apontam para mais de 2.000 mortos, mais de 2.500 mortos confirmados, um número que pode mesmo subir até aos 20.000. São agora 8h06, Luís, antes dos momentos de glória, que outras notícias estão em destaque? A PSP recusou a entrada de quase 2.000 passageiros durante o último ano em Portugal. As autoridades controlaram no total mais de 11 milhões de pessoas que chegaram ao aeroporto de Lisboa. São dados provisórios divulgados pela Polícia de Segurança Pública em comunicado. Quase 6 milhões e meio de registros dizem respeito a entradas de passageiros em território nacional. Já outros quase 5 milhões correspondem às saídas. Os números divulgados pela PSP indicam ainda que foram detidos em Lisboa mais de 260 passageiros provenientes de países de fora do espaço Schengen. Foram também detectadas mais de 400 fraudes documentais. O Governo volta a reunir-se hoje com as 3 federações sindicais da administração pública, reuniões que começam daqui a uma hora, com frente comum. Em cima da mesa está o processo negocial em curso, prevê uma eventual extensão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública, atualmente em vigor. Representantes da Dinamarca e da Groenlândia reúnem-se hoje nos Estados Unidos com o vice-presidente norte-americano e também com o chefe da diplomacia da Casa Branca. A reunião surge num contexto de crescente tensão, depois de Donald Trump ter afirmado que os Estados Unidos vão ficar com a Groenlândia, a bem ou a mal. Perante as ameaças norte-americanas, a NATO e a Groenlândia já avisaram que pretendem trabalhar no reforço da defesa da região autónoma dinamarquesa.